E vou agora compartilhar a tela. A tela, tá? Então, quem falou que não estava vendo nada, vai começar a ver a partir de agora a nossa apresentação, tá ok? Então, vou aqui fazer o compartilhamento da tela. Já vou colocar aqui a apresentação. E como eu tinha falado, eu vou dar umas paradas, né, ao longo da apresentação. Então eu vou começar com essa apresentação de PowerPoint, que ela é bem curtinha, que na prática é muito mais só para a gente definir o que vem a ser o Web of Science e esse software, o EndNote Online. E aí logo depois dessa curta apresentação de PowerPoint, eu vou já verificar se tem alguma pergunta no chat, e aí depois, a maior parte do nosso tempo aqui, a gente vai ficar diretamente no site do portal, no site da base, vamos mostrar, né, o EndNote Online também, então tudo vai ser feito meio que ao vivo, né? Mas, inicialmente, a gente usa essa apresentação aqui para fazer as definições do que vem a ser o Web of Science e do que vem a ser o EndNote Online. Lembre-se que tanto essa apresentação quanto o link desta gravação vão estar sendo enviados para o pessoal das bibliotecas das duas instituições que estão promovendo a nossa sessão de hoje, que são a Unifesp e a Universidade Federal de Pernambuco. Então, vou mandar esses recursos, né, esse link, esse arquivo, para que eles possam disponibilizar no site das bibliotecas dessas duas instituições. Bem, então vamos começar aqui definindo, né, o que são esses recursos, mas eu vou começar falando um pouquinho da Clarivate, da nossa empresa. A Clarivate, ela é uma das fornecedoras de recursos dentro do portal de periódicos da CAPES, mas na prática, a Clarivate não é exatamente uma editora. Nós somos uma empresa que fornecemos informações, ferramentas, soluções, análises bibliométricas, softwares, para ajudar em todo o processo da pesquisa científica, da pesquisa acadêmica, com o intuito de acelerar o ritmo da inovação. A nossa empresa ela foi criada no começo dos anos 60 pelo nosso fundador, cuja foto está aí, né, o Dr. Eugene Garfield. O Dr. Eugene Garfield ele foi um grande cientista da computação, mas só que ele foi dedicado a analisar o interrelacionamento da produção científica, né, dos artigos científicos, identificando os interrelacionamentos entre eles, de citações, de influências. Então, ele foi um pesquisador que criou, né, lançou as bases do que hoje a gente entende como bibliometria, cientometria. A nossa empresa, quando criada no começo dos anos 60, ela foi criada com o nome de ISI, Institute for Scientific Information. E o nome foi mudando ao longo desse tempo de existência, e a dinâmica das empresas, daquela situação de merges, de aquisições, foi fazendo com que o nome da empresa fosse mudando. Então, o nosso nome hoje, que é Clarivate, que é o nome que nós já temos há 8 anos, na prática, é muito mais uma informação complementar para você, não é determinante. Por quê? Porque se você está numa instituição que tem acesso a esses recursos através do portal de periódicos da CAPES, beleza, você vai ter acesso ao Web of Science, você vai poder usar o EndNote Online gratuitamente. Por quê? Porque a instituição tem autorização da CAPES para esses acessos. Só que, na prática, o nome Clarivate, o nome da empresa, é uma informação complementar, né? Você vai acessar do mesmo jeito. Mas é legal, né? Você saber quem é a instituição que fornece. Vamos começar, então, agora definindo o que vem a ser o Web of Science. A Web of Science ela é uma base de dados referencial multidisciplinar que está disponibilizada, né, dentro do portal. Ela indexa revistas científicas do mundo inteiro, de todas as áreas do conhecimento, desde 1900. E também indexa conferências e livros, também do mundo inteiro, de todas as áreas do conhecimento. Só que o fato de você estar numa instituição que tem acesso a esses recursos através do portal da CAPES, você tem acesso não só a essa base da Web of Science, que inclusive o nome completo é coleção principal da Web of Science, mas você tem acesso a várias outras bases também, que tem conteúdo, da Clarivate, né? Que tem conteúdos diferentes e que, na prática,
estão disponibilizadas dentro do portal e que tem a mesma interface, então a mesma tela, navega do mesmo jeito, pesquisa semelhante, só que o conteúdo é diferente. Se você olhar para esse diagrama aí, você vai ver que é uma bola, né, que tem várias coisas escritas em volta, e essas coisas que estão escritas em volta, na realidade, são as bases que a Clarivate tem e fornece. Todas que estão em amarelinho são aquelas que estão disponibilizadas para vocês através do portal da CAPES. É um monte, né? E todas que estão em amarelo, com esse traço embaixo, né? Meio azul, meio roxo, dependendo se bateu em cima do amarelo ou não, são essas que estão em amarelo com esse traço embaixo, aqui à direita, elas são as subcoleções dentro da coleção principal da Web of Science. Então, eu disse para você que a Web of Science ela é uma base que indexa revistas científicas, conferências e livros. Então, esses 6 elementos que estão aqui, amarelo, com esse traço embaixo, são esses pedaços, essas subcoleções dentro da base da Web of Science. Então, tem a subcoleção de revista de ciências, a de ciências sociais, a de artes e humanidades, a de mercados emergentes, a subcoleção de conferência e a de livros. O somatório dessas 6 é o que a gente chama da base de dados da Web of Science. Só que, além desta base da Web of Science, você tem acesso a várias outras bases que estão também disponibilizadas dentro do portal. A Medline, que é da área médica, a ProQuest de teses e dissertações, a base, eu estou falando no sentido horário aqui, né? A base de dados de pré-print, a Durant Innovation Index, que é uma base de dados de informações de invenções com alguma patente no mundo que a proteja. A Data Citation Index, que é uma base de dados que tem informações de repositórios, né, massas de dados que foram usadas em artigos científicos. A Grants Index, que é uma base de dados de informação de financiamento de pesquisa. A Current Content Connect, que é uma base de dados que tem como se fosse um índice das revistas que são publicadas no mundo, revistas científicas, a Cielo, que tem o conteúdo das revistas da Cielo, a base de dados de periódicos coreanos, né, da Coreia do Sul, indexados, e ali, no que seria o meio-dia, né, a Policy Citation Index, que é uma base nova que foi lançada em abril e que tem informações de políticas públicas. Todas essas que estão em amarelo, você tem acesso pela sua instituição através do portal de periódicos da CAPES. Aqui tem uma descrição delas, então as subcoleções que estão dentro da Web of Science, né, que tem dados de revistas científicas desde 1900 e todas as outras, né, a Durant Innovation Index, a pré-print, a de teses e dissertações, a de financiamentos, e também a descrição de outras que entraram agora em março. Porque, na realidade, o contrato da Clarivate com a CAPES foi renovado agora em março. E nessa renovação entrou muito conteúdo, como esses que estão aí na tela. Né? A subcoleção de livros dentro da Web of Science, essa base de dados do Data Citation, que é a base de dados que traz informações de repositórios, a Current Chemical Reactions, que é a possibilidade de você fazer uma pesquisa na Web of Science a partir de um composto químico, a Current Contents, que é aquela base que funciona como um índice das revistas científicas publicadas no mundo, a Medline, que é uma base de dados para a área de saúde e medicina, e aquela base nova que foi lançada em abril, que é a base que fala de políticas públicas. Tudo isso está disponibilizado para você, tudo isso dentro do seu acesso pelo portal da CAPES. Quando você entra em qualquer uma dessas bases, é essa a tela que traz os resultados da pesquisa para você. Então, tudo aparece para você com essa carinha, tá? Seja a base da Web of Science, seja qualquer uma dessas outras que eu mencionei. Só que o fato de você ser um usuário da Web of Science te dá direito a também ter acesso gratuitamente a outros recursos. E o primeiro deles que eu quero falar é o Master Journal List. O Master Journal List é um site nosso, da Clarivate, que você pode acessar, inclusive, pela barra preta que tem lá em cima na Web of Science, quando você vai em produtos,
onde está essa setinha vermelha, você procura e você vai achar o Master Journal List. E aí você clica, vai entrar nesse site. O Master Journal List, ele é um site onde mostra quais são as revistas que estão indexadas dentro das nossas bases. Porque, por exemplo, dentro da Web of Science, eu indexo quase 22 mil revistas científicas do mundo inteiro, de todas as áreas do conhecimento, só que essas revistas, essas 22 mil, não são a totalidade de revistas publicadas no mundo, mas são aquelas que têm maior visibilidade, maior influência por área do conhecimento, tá? Então, o que que acontece? Você pode querer saber, né, que revistas são essas. E o Master Journalist é uma maneira de você saber quais são essas revistas que estão dentro da Web of Science. Outro recurso gratuito que você tem direito a utilizar é o EndNote Click. Não confunda EndNote Click com EndNote Online. Apesar do nome EndNote, são duas coisas diferentes. O EndNote Click, ele é um plugin gratuito que você instala no seu navegador, pode ser no Chrome, no Firefox, no Opera ou no Edge, e quando você instala esse plugin gratuito, ele fica lá no navegador, né? E o objetivo dele é sair procurando PDF de texto completo. Procurar texto completo do artigo. Essas bases todas que eu falei para você, e inclusive a própria Web of Science, é uma base referencial, ou seja, não tem dentro dela o PDF do texto completo. Mas com esse EndNote Click, você tem a possibilidade de que ele vá procurar para você o PDF do texto completo. Ele tem um percentual de recuperação desses PDFs muito alta, mas não garante que 100% das vezes ele vai encontrar o PDF do texto completo. O fato é que quando ele acha esse PDF do texto completo, ele garante que esse PDF é a última versão, não vem de site pirata, vem completinho. E o fato de você instalar esse utilitário, né, dentro do seu navegador, o EndNote Click vai ter essa ação, não só para o Web of Science, mas para vários outros sites acadêmicos, fazendo a mesma coisa, que é procurando PDF de texto completo. Quando você faz a instalação, e eu vou mostrar como, desse EndNote Click, que é muito simples, você tem que criar um login, endereço de e-mail e senha. E quando você cria esse login, ele, além de procurar o PDF do texto completo, ele guarda uma cópia desse PDF nesse seu login, que vai ser um espaço seu dentro do site do EndNote Click. Então, ele é muito interessante, muito legal e muito automático, tá? Ele já sai, uma vez instalado, ele já sai por conta dele procurando o texto completo. Quando você ele acha o PDF do texto completo, ele dá uma tela assim para você, onde você pode ler o PDF da tela, ou você pode usar esse menu aqui da esquerda para fazer algumas ações. Baixar, fazer um download do PDF, ir para o site da revista, você mandar por e-mail. Então, tem várias ações que você pode fazer, além da própria opção, né, de você ler o PDF aqui na própria tela. Vou adiantar agora um pouquinho a minha apresentação, porque essa apresentação aqui tem muita informação de tudo quanto é recurso que nós fornecemos dentro do portal. Mas como a gente hoje vai falar especificamente da Web of Science e do EndNote Online, né? Então eu adianto aqui a minha apresentação só para já chegar nessa parte do EndNote Online. Então vamos definir o que vem a ser o EndNote Online. O EndNote Online, ele é um software de gerenciamento bibliográfico. Não confunda EndNote Click, que a gente acabou de falar, que é para você instalar no seu navegador e ele sai procurando o PDF do texto completo, com EndNote Online. EndNote Online é gratuito também. Para você ter uma conta do EndNote Online, você tem que criar um login na Web of Science, endereço de e-mail e senha, eu vou mostrar como. E quando você cria esse login na Web of Science, você vai ter uma conta no EndNote Online. E essa conta inicialmente estará vazia. Então, qual é o objetivo dessa conta? Você ir nas bases de dados, você pode ir na Web of Science, mas pode ir em outras bases de dados também, para procurar referências bibliográficas que te interessam guardar, e você manda essas referências para dentro desse seu espaço inicialmente vazio do EndNote Online. Qual é o objetivo? Criar uma biblioteca sua personalizada na web de referências bibliográficas. Esse é o primeiro objetivo do EndNote Online. Só que o EndNote Online tem um objetivo mais prático.
que é o quê? Você no Word, você instalar um plugin que se chama Site While You Write, ele é gratuito, você instala no seu Word, e quando você instala no seu Word, ele cria essa aba a mais, né? Que está aqui na setinha azul, essa aba a mais do EndNote no Word. E dentro desta aba, você vai ter várias funcionalidades que vão permitir, enquanto você está no Word, você ir na sua conta, que está na nuvem, tá? A sua conta do EndNote Online, para pegar referências que previamente você guardou lá na sua biblioteca do EndNote Online, e ele volta para o texto do seu, eh, do seu trabalho, né, que você está escrevendo no Word, formatando automaticamente a citação e a bibliografia, e você escolhe, né, porque ele tem uma lista de mais de 1.000 estilos bibliográficos pré-carregados. Tem a APA, tem a BNT, tem Vancouver, tem estilos bibliográficos de revistas, então você escolhe o estilo bibliográfico, que inclusive está numa listinha que fica aparecendo aqui na aba do EndNote, e aí você já vai ter o software formatando para você dentro do seu texto a citação e a bibliografia de acordo com o estilo bibliográfico que você escolher. Legal? Bem, é isso que eu queria então falar em termos de primeira informação aqui. Vamos já dar uma olhada aqui na nossa, no nosso chat. O Vanner, eu não sei se o seu nome é assim, se eu estiver falando errado, me desculpe. Deixa eu ver aqui se tem perguntas antes. Tá. O Alessandro estava pedindo que eu ocultasse a informação de compartilhamento. Ele só obstrui uma partezinha, mas daqui a pouco, quando eu for na parte prática, eu já vou ocultar, tá, Alessandro? Tá. O Vanner estava perguntando: você pode explicar melhor o que é o BKCI? Quais tipos de livros fazem parte do repositório? Vanner, BKCI é a subcoleção que tem o conteúdo de livros dentro da Web of Science, tá? B é de book, BKCI, né? CI Citation Index. E são livros acadêmicos, tá? São livros acadêmicos, tá legal? Então, são livros acadêmicos que, nas suas áreas do conhecimento, têm muita visibilidade, né? Tem muita influência. Marcos Donizete, ele guarda o link ou PDF completo? A limitação desse espaço, dado que muitos PDFs podem ocupar muito espaço. Marcos, eu entendo que você está me perguntando do EndNote Click. O EndNote Click, ele guarda o PDF completo. Você tem sim uma limitação que eu vou mostrar de espaço dentro do EndNote Click, sim. E aí, obviamente, que se você atingir aquele limite, você tem que excluir alguns para poder ter espaço, né, para poder guardar os PDFs, mas eu vou mostrar isso quando eu mostrar o EndNote Click. O Marcos Donizete, esta aba também pode ser criada no Word Online da Microsoft ou só na versão instalável? Marcos, na verdade, quando você instala esse Site While You Write no Word, você tem que instalar numa incidência local que você possa e tenha direito de administrador para instalar. Tá? Então, se você trabalha com uma versão online, mas que fica uma incidência no seu computador, sim, você consegue instalar. O Grácio, posso importar referências de outro gerenciador de referência como o Mendeley? Sim, vamos falar isso depois quando a gente falar do EndNote Online. A Lívia, eu não entendi como fazer a busca do PDF no EndNote Click. Lívia, eu fiz simplesmente uma introdução. Eu vou mostrar tudo isso depois, tá? O Matheus, o EndNote Click só traz artigos que já estão disponíveis abertamente na internet? Sim, sim, Matheus. Na verdade, não só exatamente abertamente, né? Porque ele vai procurar também em repositórios de instituições, ele vai procurar em repositórios, em blogs de autores, mas sim, o artigo tem que estar de alguma forma na internet acessível, tá? Não tem como ele procurar em outro lugar que não seja na internet, né? Que não seja na internet, não tem muito jeito, não, tá? Bem, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Porque até agora, gente, eu fiz só uma introdução, uma visão geral, né? Então, mais detalhamentos eu vou falar
quando eu estiver falando especificamente do assunto. Então, isso, inclusive, que eu queria pedir para vocês. Me mandem as perguntas em cima mais do que eu tiver falado, tá? Coisas mais adiantadas, senão a gente vai ficar indo e voltando, vai ficar meio ruim, né? Ou meio confuso, né? Para quem está vendo isso tudo pela primeira vez. Como essa sua pergunta agora, Marcos Donizete, é possível criar tags para facilitar a indexação dos assuntos? Se você está falando do EndNote Click, sim, mas isso a gente vai falar também quando falar do EndNote Click. Legal? Porque senão a gente fica indo e voltando demais, né? Para quem está ouvindo tudo isso pela primeira vez, pode ficar muito confuso, né? Então, vamos aqui pela ordem das coisas. Então, beleza. Tá. Então, algumas dúvidas já esclarecemos, outras a gente vai falar melhor quando a gente estiver falando especificamente dos assuntos. Então, vamos nós aqui para já mostrar isso tudo ao vivo. Eu acredito que muitas das perguntas que vocês já fizeram, na prática, vão ser respondidas agora. Bem, primeira coisa que a gente precisa saber é como entrar na Web of Science, né? Eu vou começar falando da Web of Science e depois eu vou falar do EndNote Online, tá, gente? Então vamos nesta ordem. Para eu entrar na Web of Science, a primeira coisa que eu tenho que saber é que eu tenho que estar num computador de acesso autorizado. Então, a maneira mais padrão de você entrar na Web of Science é você ir pelo site do portal da CAPES, www.periódicos.capes.gov.br. Só que você tem que entrar nessa URL estando você dentro de um computador de acesso autorizado. Então, ou você está dentro de um computador dentro da instituição, ou você está num acesso autorizado remoto, que é, por exemplo, quando você está fora da instituição na sua casa. Tá? Quando você está fora da instituição, você não pode estar na sua casa e digitar www.periódicos.cap.gov.br achando que vai entrar no acesso dos conteúdos que a CAPES autoriza. Não vai entrar. Você tem que estar no acesso autorizado. E o acesso autorizado mais comum hoje em dia é o acesso CAF. Se você não souber se a sua instituição trabalha com acesso remoto autorizado, ou qual é a modalidade dele, se é o acesso CAF ou não, eu sei que a Unifesp é o acesso CAF. Se você tiver qualquer dúvida em relação a esse acesso remoto autorizado, entre em contato com a biblioteca da instituição. Porque essa coisa do acesso remoto autorizado depende da instituição. Cada instituição resolve qual o tipo que ela vai ter, tá? Então, por isso que não é uma coisa que nem nós da Clarivate, nem a própria CAPES tem gestão sobre isso, porque quem decide é a instituição. Então, se você não sabe qual é o acesso remoto que a sua instituição lhe dá, fala com o pessoal da biblioteca da instituição. Estando você no acesso autorizado, que você confirma quando você vê essa frase aqui, você tem acesso por e o nome da sua instituição. Então, se constar o nome da sua instituição e não o acesso gratuito, não pode ser acesso gratuito, é porque eu entro de outro jeito aqui, tá? Mas tem que constar o nome da sua instituição, para que você confirme que você está no acesso autorizado. Aí você vem aqui em lista de bases e coleções, e aqui em lista de bases e coleções, você vai ter aqui um campinho esse que você vai colocar o nome da base que você quer, que no nosso caso é o Web of Science. Aí, quando você dá o pesquisar, ele aparece o Web of Science, né? Você entra em disponibilidade, clica aqui no link e ele abre para você a aba da Web of Science. A Web of Science, o nome completo é coleção principal da Web of Science, e quando você pesquisa na coleção principal da Web of Science, você está pesquisando ao mesmo tempo em revistas científicas do mundo inteiro, de todas as áreas do conhecimento, desde 1900, mais aqueles trabalhos mostrados em conferências, mais aqueles trabalhos, aqueles conteúdos publicados em livros acadêmicos. Todos eles, tanto livro quanto conferência, quanto revistas, são não todos do mundo, mas aqueles de maior visibilidade, de maior influência nas suas diferentes áreas do conhecimento, tá? Então, antes de efetivamente entrar aqui na Web of Science, eu vou ver aqui as perguntas. A Elaine, né, da Unifesp, já está confirmando que na Unifesp se usa o login e senha da intranet para acessar. Tá? O Marcos Donizete tá reclamando que dançou porque nunca conseguiu acesso ao CAF. Marcos Donizete, em que instituição você está?
Se você não conseguiu o acesso ao CAF, fale com o pessoal da você não dançou? Fala com a biblioteca da sua instituição, porque se a sua instituição, ela fornece o acesso ao CAF, o problema não é você especificamente, se a instituição a sua instituição, a sua universidade fornece acesso ao CAF, você tem sim que conseguir entrar no acesso autorizado remoto. Tá? Então não desista tão fácil. Fale com o pessoal da biblioteca da sua instituição para ver exatamente o que está faltando, né, para você entrar. A Karina, é possível ter acesso sendo ex-aluno? Karina, depende da instituição. Tem instituição que dá acesso a ex-aluno, tem todo um programa para ex-alunos, tem instituição que não. Então, Karina Santos Silvério, fale também com a biblioteca da sua instituição, porque depende, né? Depende da instituição dar esse acesso a ex-aluno ou não. A Karina é do Instituto Federal de Santa Catarina. Infelizmente, eu não sei te responder isso. Não sei se o Instituto Federal de Santa Catarina tem esse programa para ex-aluno. Então, melhor realmente, Karina, é você falar com o pessoal da biblioteca. Porque eu conheço algumas instituições que têm, a PUC tem, a USP tem esse programa para ex-alunos, mas eu não sei se o Instituto Federal de Santa Catarina especificamente tem ou não tem. Então, realmente, o melhor é você falar com o pessoal da biblioteca, tá? Porque aí eles vão saber te informar. Legal? Bem, então, esclarecendo essas primeiras dúvidas, vamos aqui entrar na Web of Science. E a primeira coisa que você olha aqui é que a interface ela está em português. Só que todas as pesquisas que você vai fazer, você vai ter que fazer em inglês, tá? Por quê? Porque mesmo que seja uma revista brasileira que publique o texto completo em português, uma revista, para ser indexada dentro da Web of Science, ela tem que ter um padrão editorial internacional. E o padrão editorial internacional para revistas científicas é publicar pelo menos o título, palavra-chave, resumo em inglês. E é por isso que a gente, quando for procurar, né, por assunto, por alguma coisa assim, eu vou ter que colocar os termos em inglês. Então, eu vou falar de alguns campos aqui e fazer uma pesquisa para exemplificar, né, para vocês como é que a gente faz a pesquisa e como é que vê os resultados. Então, você tem vários campos aqui e todos esses campos, eles são tirados da publicação do artigo. Você pode adicionar linhas, utilizando os operadores booleanos para criar o critério de busca, lógico, né, que você quer, e você pode combinar esses campos entre si, né? Adicionando várias linhas aqui. Os campos que você tem, eles são, então, carregados a partir do que foi publicado nos artigos, nas revistas científicas, e vamos falar de alguns campos que são os mais usados. O campo tópico, por exemplo, é o campo que funciona como assunto. É o campo mais usado, porque quando eu quero artigos sobre um determinado assunto, é no campo tópico que eu vou pesquisar. Aí você pode procurar por uma palavra no título do artigo, pelo nome do autor, pelo nome da revista no qual o artigo foi publicado, ano de publicação, afiliação, que é de onde o autor disse que é, qual instituição, agência financiadora, que é o órgão de fomento que fez o financiamento da pesquisa, editora responsável pela revista, data de publicação, uma palavra no resumo, número de acesso, que é o identificador do artigo dentro da base, endereço, que são as informações que o autor publicou, de onde que ele é, né? Você pode procurar por palavra-chave, por trabalhos mostrados em conferências, você pode procurar pelo DOI do artigo, pelo número do subsídio, que tem a ver com o financiamento da pesquisa, pode procurar por autor-grupo. Autor-grupo é quando o autor não é uma pessoa, mas é um coletivo, né? Um coletivo, um departamento, um projeto, um programa, uma instituição que se coloca como o autor do trabalho. Ou você pode até procurar por área do conhecimento. A Web of Science classifica as revistas em 254 áreas do conhecimento. Eu quero saber todos os artigos que estão na Web of Science que são na área de direito, sei lá. Aí você procura aqui direito, aqui tudo é em inglês, tá? Que é, no caso, law, e aí você vai ver todos os artigos que estão na Web of Science, que estão classificados na área de direito.
Então, aqui são alguns exemplos, né, de alguns campos que são bem utilizados, e eu vou fazer então uma pesquisa. Vou fazer uma pesquisa que, no caso, é muito comum de ser feito, né? Você procurar artigos que falam de determinado assunto. Então, você vai usar o campo tópico. E eu vou aqui, então, procurar artigos que falam de grafeno, tá? Então, eu tenho que colocar essa palavra que eu coloco aqui, ela tem, ou as palavras, né? Você pode colocar várias, elas têm que estar necessariamente em inglês, mesmo que seja um artigo publicado em português numa revista brasileira, ou um artigo de uma revista chinesa, não tem problema, tá? Sempre você vai procurar em inglês. Por quê? Porque é o padrão, né, da publicação mundial científica, né? Então, quando eu faço essa pesquisa, né, e eu pesquiso aqui, eu vou obter a quantidade de resultados, né? A quantidade de resultados que são a quantidade de artigos que tem a palavra grafeno no título, ou nas palavras-chave, ou nos resumos, e que estão hoje na base. Por quê? Porque a base atualiza todo dia. Então, se eu vier aqui amanhã e fizer a mesma pesquisa, muito provavelmente eu vou encontrar mais do que essa quantidade. Por quê? Porque a base atualiza, né? Aumenta os resultados. E aqui eu tenho a lista dos artigos. Cada um desses artigos é um diferente, né? Dentro dessa quantidade dos 407 mil. Eu posso, olhando essa coluna da esquerda, fazer filtros. Ah, eu só queria os artigos publicados em 2025, que são 15.356. Marco o quadradinho e dou um refinar. Tá? E aí eu vejo. Ah, mas como é que tem artigo de 2026 se a gente está em julho de 2025? Porque hoje em dia, um procedimento muito comum entre as revistas científicas é já disponibilizar os seus conteúdos, mesmo que esses conteúdos oficialmente façam parte de publicações no futuro, com datas oficiais de publicação no futuro. Por isso que eu já tenho 16 artigos que, na realidade, têm a data de publicação oficial 2026, mas já estão disponibilizados. Dentro dessa coluna aqui do lado esquerdo, eu tenho vários filtros. Então, eu tenho o filtro de área do conhecimento, eu tenho o filtro de temática, que são essa classificação de Citation Topics, que é uma classificação a 3 níveis: macro, dentro do macro meso e dentro do meso micro. Quanto mais para o micro, mais detalhada, mais granular é essa classificação de área. Então, eu vejo que os artigos sobre grafeno tem 80 mil que estão classificados como grafeno só, mas 41 mil deles estão em materiais de eletrodo, 21 mil em eletrocatálises, 16 mil em propriedades do material. Então, você tem uma classificação aqui temática, né? Como você pode também classificar pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Que eu tenho essa classificação aqui. Ou seja, aqui do lado esquerdo, você tem uma coluna que tem vários parâmetros, e a partir desses parâmetros, você pode filtrar para poder direcionar e ter um universo de resultados um pouco mais específico, né, do que você quer. Legal? Vamos ver então aqui as nossas perguntas para ver se tem alguma coisa. Vamos ver aqui. A Camila. Criei o login na Web of Science, na página inicial aparece somente o item pesquisar. Não aparece os demais itens, como pesquisa inteligente, avançada, assistente de pesquisa. Camila, se você criou esse login na Web of Science e não está aparecendo a página inicial do aqui com esta, deixa eu voltar aqui, com esta aba de documentos, a primeira pergunta para você é: você está dentro de um acesso autorizado? Ou você está na sua casa e procurou o Web of Science e aí criou o login? Se foi assim, você não está num acesso autorizado, você tem que estar dentro da instituição ou num acesso autorizado, tá? A Maria Aparecida, não aparece dessa forma aqui para mim, não tem essa parte criador de consultas nem pesquisa com campos, apenas documentos, referência citada e estrutura. Tem diferença? Poderia explicar? Na verdade, Maria Aparecida, é porque na minha configuração aqui, eu tenho os nomes diferentes. Então, o criador de consultas e o pesquisa com campos, que é esse daqui que aparece para você,
melhor, que aparece para mim, né, o pesquisa com campos e o criador de consulta, para você aparece pesquisa, não me lembro se básica, e aqui pesquisa avançada, mas é basicamente a mesma coisa, tá. É porque como eu tenho o assistente de pesquisa aqui, ele entra com a carinha um pouquinho diferente, tá. A Elaine está pedindo para aumentar um pouco a tela. Elaine, se eu aumentar, eu vou ficar indo muito para lá e para cá. Então, aumenta você aí, tá? Aumenta você aí, Elaine, a tela. Porque se eu aumentar aqui, vai me dificultar, porque eu tenho que ficar indo para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, tá? Por favor. Stefane, se eu entrar pelo VPN da universidade, ainda preciso entrar pelo site da CAPES ou posso ir direto para o site da Clarivate? Se você entrar pelo VPN da universidade, provavelmente você consegue ir direto em webofscience.com, mas depende da universidade, tá? Stephanie, então você tem que verificar com o pessoal da biblioteca da instituição se o VPN já está configurado para acesso ao portal da CAPES, tá? Então, você tem que verificar com o pessoal da biblioteca. Legal? Bem, acho que esclareci todas as dúvidas aqui. Tá, vamos voltar aqui. Então, para aquela pessoa que disse que está vendo diferente aqui e aqui, só muda o nome. Aqui, pesquisa de campos, é essa pesquisa que eu estou fazendo. Criador de consulta é a pesquisa avançada, que na realidade te abre aqui um campão para você fazer. No meu está escrito criador de consultas, no seu está escrito pesquisa avançada, mas na prática são a mesma coisa, tá? É que o meu entra com os nomes um pouquinho diferentes por conta de eu ter uma opção complementar aqui a mais. Legal? Vamos ver se alguém. Tá, maravilha. Então, fizemos aqui a pesquisa, obtivemos os nossos resultados, já falamos do filtro à esquerda. Agora, eu quero falar de uma ferramenta muito legal, que é o analisar resultados. O analisar resultados é uma ferramenta de ranking, onde você vai pegar esse conjunto de resultados da pesquisa que você fez e, a partir de um parâmetro, ele vai montar um gráfico para você. Gráfico esse que você pode baixar. Então, aqui, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer um ranking por país. Eu quero saber o país das instituições, dos autores desses 407 mil artigos sobre grafeno, para eu saber qual é o país que, por associação dos seus autores nas instituições dele, desses países, mais está publicando, pesquisando sobre grafeno. E eu vejo que o pessoal da China está disparado, né? 194.365 artigos têm autores de instituições chinesas, já 50 mil de instituições americanas, 20 mil de instituições iranianas, tá? Esses gráficos eu posso baixar, então são muito legal para quando você quer fazer algum trabalho. Eu quero saber qual a instituição do mundo que mais está pesquisando e publicando sobre grafeno. Vai para a afiliação e você vê que, ó, a Academia Chinesa de Ciências continua na frente. Tá? A Universidade da Academia Chinesa de Ciências, aqui o Instituto Indiano, tá? Então você consegue baixar esses gráficos, que é muito legal para quando você estiver fazendo análises, né? Isso é muito bom. Bem, o que mais? Quando você olha aqui os resultados, você observa que tem vários artigos, né? Cada um desses é um artigo. Quando você clica no título dentro da Web of Science, ele te mostra as informações bibliográficas, né? Os metadados dos artigos para você. Então, ele mostra o título, o nome dos autores, a revista onde foi publicado, quando foi publicado, o resumo, as palavras-chave, de onde são os autores. Todas essas informações são trazidas aqui para você. Informação da revista, em que revista que foi publicado, né, com o fator de impacto, tudo bonitinho. E se você olhar do lado direito, você vai ter as informações de quantas citações esse artigo recebeu até o momento e quantos são, né? E tem link para você clicar e ver, e quantas são as referências citadas na bibliografia desse trabalho. Então, esse trabalho tem 50 referências na sua bibliografia e recebeu, até o momento, 240 citações de outros artigos publicados depois dele, que são artigos que estão dentro da Web of Science. Né? Então, tudo isso você consegue verificar, como também ver esse artigo quando foi citado em que local dos outros artigos, nas bibliografias, né? Em que momento do texto foi feita essa citação.
Agora vamos supor que você: "Ah, não me interessei por esse não, quero ver o que veio antes". Vai nessa setinha daqui, você não precisa voltar para o artigo, a lista anterior, para poder você olhar os artigos, seja você indo para frente ou indo para trás, né. Então, se você quiser voltar aqui para a lista, você volta para a lista tranquilamente, mas aí você pode muito bem chegar e escolher um próximo, né. Escolher um próximo aqui, um artigo que você queira, né, e aí ele vai te mostrar aqui a informação. Então, vamos clicar nesse daqui para ele ver. Só que digamos que você leu esse resumo aqui e você chegou à conclusão que você precisa muito desse PDF, desse texto completo. Você tem vários links aqui, ó, vários links aqui para tentar obter o texto completo. São opções, tá? Mas lembra da apresentação que a gente falou do EndNote Click? Então, o EndNote Click ele é algo que você tem que instalar no seu navegador. E como é que você faz para instalar no seu navegador? Você vem aqui em produtos, aí você clica aqui em EndNote Click, e quando você escolhe a opção do EndNote Click, ele vai te dar a possibilidade de você instalar esse plugin no seu navegador, no navegador que você está, tá? Então você clicou lá no EndNote Click, ele já aparece aqui para você instalar, tá vendo aqui, ó? Instala no Chrome. É muito simples, clicou aqui, ele já instalou, tá? E ele pede também para você criar um login, endereço de e-mail e senha, tá? Pode ser um e-mail institucional, preferencialmente, ou se você não quiser, pode usar um e-mail pessoal também. O fato é que quando você instala o EndNote Click é uma opção a mais para sair procurando o PDF do texto completo. E não sei se você observou que quando eu entrei nessa tela, ele ficou rodando e apareceu isso daqui. Isso daqui é o quê? É o EndNote Click. É o EndNote Click, tá? Uma vez que ele está instalado no meu navegador, ele já sai procurando por conta dele. Você nem precisa pedir, tá? Ele já sai procurando o PDF do texto completo e quando ele encontra, ele dá esse visualizar PDF. Se ele deu esse visualizar PDF, é porque ele encontrou o PDF do texto completo. Que quando eu clico em cima, ele me mostra aqui, ó, as 3 páginas do PDF do texto completo para mim. Eu posso lê-lo aqui, posso. Ou posso baixar, dar um download, eu posso mandar por e-mail, eu posso ir na tela do periódico. Só que o EndNote Click, quando ele procura e acha o PDF do texto completo, ele também guarda, atrelado a esse seu login que você cria na instalação, endereço de e-mail e senha, ele guarda uma cópia desse PDF no seu locker, no seu armário, no seu espaço, lá da sua conta do EndNote Click. Então, ele diz aqui que foi salvo no locker, né? E aí eu quero olhar esse meu locker, né? Esse meu espaço dentro do EndNote Click. É só eu clicar ali e ele vai me mostrar tudo que ele já guardou. Então, esse ele guardou ontem. Se eu já. Aqui ele me mostra tudo, ó. Há 2 anos atrás, eu pedi para ele procurar e guardar esses artigos aqui. E ele guardou. Se você hoje pede para ele procurar um que eu já pedi no passado, ele não vai guardar de novo. Então, se ele não guardou o de hoje, é porque muito provavelmente já está guardado por aqui, tá? Em alguma dessas coisas que eu já havia pedido, algum desses artigos que eu tinha pedido o PDF do texto completo há um tempo atrás. Você pode pegar esses PDFs que aqui estão e botar atrelar um flag, um tag, tá? Um tag você pode colocar aqui, tá? Para quê? Para fazer uma ordenação, né? Você meio que arrumar, né? Criando esses tags, e esses tags, aqui eu já tenho alguns tags, né? Favorito, HIV, PUC Goiás, mas eu posso criar um outro tag, né? Criar um outro tag, então vou criar um tag, sei lá, teste, e quando eu criar esse tag teste, se eu quero colocar esse meu PDF nesse tag teste, basta eu vir aqui, escolho o teste, ele vai fazer parte desse conjunto. E aí é legal para você ver, né, tudo que está já classificado dentro desse. Uma pergunta que já tinha sido feita também é em relação a espaço para guardar esses PDFs.
esse espaço para guardar esses PDFs, eu, por exemplo, acabei de atingir os meus 100% dos 100 mega, tá, dos 100 mega. Então, uma maneira de você, liberar espaço, obviamente, é você ir, aqui nos PDFs e você deletar um deles, ou você, se você usar este link aqui de invite para que o seu amigo crie uma conta no EndNote Click, né, como ele diz aqui, quando um amigo seu se inscrever, você vai ter uma versão do EndNote Click que não vai ser mais 100 mega, vai ser uma versão premium, gratuitamente. E nessa versão premium você tem 2 giga. Por favor, não é 2 giga por pessoa convidada, tá? Quem você convidou, se for 1, se for 1000, você vai ter o aumento do seu espaço aqui de 100 mega para 2 giga, mas é para 2 giga e pronto, tá? Se você não aumentou dos 100 mega para 2 giga, como é o meu caso aqui, até para mostrar para vocês, como é que eu libero espaço? Eu chegaria aqui e excluiria este PDF, tá? Excluiria este PDF, aí ele liberará espaço, tá? Então, aliás, vou até aproveitar porque eu já estou chegando no meu limite. Legal? Então, esse é o EndNote Click. É super importante você considerar que uma vez você instalando, né, vem aqui em produtos EndNote Click, ele já faz tudo meio que automaticamente. Vamos então ver aqui as perguntas. Karina, atualmente estudo no exterior. Também tenho acesso aos mesmos recursos da Web of Science? Há alguma diferença significativa nos recursos? Karina, depende de onde você está. Porque o acesso aos recursos da Web of Science tem a ver com assinatura. Então, aqui no Brasil, quem que assina? A CAPES, para mais de 400 instituições. Se você está, sei lá, na Universidade de Vancouver, você tem que ver na Universidade de Vancouver se eles têm acesso ao Web of Science e quais os conteúdos e como que vai entrar. Depende da instituição. A não ser que você esteja na Universidade de Vancouver, mas você foi para lá a partir de uma universidade aqui do Brasil e que você ainda tenha afiliação a essa outra universidade. Aí você poderá entrar pelo portal da CAPES, mas tudo depende, Karina. Interessante o tree map. É possível fazer bibliometria completa através desse recurso? A Karina pergunta também. O tree map, bem, a bibliometria depende, né? Que tipo de bibliometria completa você quer fazer? Na verdade, o que o tree map faz é uma classificação pelo parâmetro que você escolheu, colocando naquele arquivo, tá? Aqui naquela visualização do tree map. E você também, obviamente, depois você pode pegar e baixar uma lista com as ocorrências, né, quantitativas e percentual de cada uma daqueles. Então, quando eu fiz aquele da China, a China tem lá uma quantidade e você pode baixar abaixo do tree map, você consegue baixar a informação do país com a quantidade de artigos com percentual relativo ao total. Mas eu não sei exatamente o que você está chamando de bibliometria completa, né? Depende. Se é incluir outros indicadores, aí não, né? A Karina, existe limite de espaço para guardar documentos? Eu acho que ela está perguntando em relação ao EndNote Click, e aí eu já acabei de responder. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, não tem. Então, vamos voltar aqui para a nossa lista. Então, continuando aqui com essas opções que eu tenho para fazer alguma coisa com essas informações bibliográficas do artigo, eu consigo portar, né? Então, deixa eu fechar esse negócio aqui do EndNote Click. Eu consigo mandar para software de gerenciamento bibliográfico, a gente vai fazer daqui a pouco para o EndNote Online. Eu consigo salvar essas informações bibliográficas para diferentes formatos de arquivo, ou eu consigo mandar para e-mail. Ou também uma coisa que eu consigo fazer é mandar para a lista marcada. Observa aqui em cima que tem o meu nome. Aqui eu estou com o meu nome sendo mostrado porque eu entrei no meu login. Todo mundo que usa a Web of Science pode vir nesse ponto da tela, no canto superior direito, onde tem aqui o meu nome, e entrar na opção Criar Perfil. Quando você entra nessa opção Criar Perfil, você consegue criar um login que nem eu criei para mostrar meu nome aí, tá? Então, o login nada mais é do que um endereço de e-mail e uma senha, tá? Então,
Quando você cria esse login, endereço de e-mail e senha, ele te dá direito a várias coisas. E uma dessas coisas é ter um espaço dentro da Web of Science para você guardar referências. Digamos que você está fazendo um levantamento para poder achar várias referências que depois, no final das contas, você quer pegar esse monte de referência que você achou, que você escolheu, para gravar um arquivo. Então, em vez de você entrar aqui no Exportar e salvar, sei lá, para Excel a informação desse artigo, aqui, você vai jogando nesse local, porque vão ter várias, né, várias referências, e aí depois no final você dá o exportar para todo o conteúdo. Isso é o adicionar à lista marcada. Então você pega e você joga as informações bibliográficas para essa lista marcada esta, que fica aqui nesse canto nessa coluna da esquerda. Aqui na coluna da esquerda também, o fato de você criar um login possibilita que seja guardado um histórico para você, com todas as pesquisas que você fez por um período de 1 ano. Então, essas foram as pesquisas que eu fiz hoje, tá? Estão aqui guardadinhas, elas ficam amarradas ao seu login, mas se eu olhar todo o meu histórico, eu tenho histórico desde quando? Desde 3 de julho. De quando? Do ano passado. Amanhã, esse 3 de julho aqui do ano passado vai embora, tá? Vai embora. E só vai ficar a partir de hoje, né? Quer dizer, o de 1 ano, né? E com esse 3 de julho novo aqui colocado. Então, tanto o histórico quanto a lista marcada, elas existem exatamente pelo fato de você criar esse login aqui, tá? Então, deixa eu voltar para aquela minha pesquisa ali do grafeno, os 407 mil, e aqui. Uma outra função que você pode fazer aqui dentro da Web of Science, pelo fato de você criar o login, é o fato de que você pode transformar uma pesquisa que você fez num alerta. Você sabe que a Web of Science é atualizada todo dia. Então, você hoje fez a pesquisa do grafeno, achou 407.419 artigos. Mas se você pesquisar isso amanhã, pode ser que você encontre mais, porque a base atualizou. Se você quiser se manter atualizado, então, e não precisar ficar vindo aqui toda hora para fazer a mesma pesquisa, transforma a pesquisa num alerta. Você tem que estar logado, dá um criar alerta, ele transforma essa pesquisa numa monitoração. Monitoração essa que fica guardada, né? Fica guardada aqui no sininho do lado esquerdo também. E essa monitoração faz com que a base monitore a atualização dela nesse assunto específico, que nesse exemplo é o grafeno, e te manda um e-mail 1 vez por semana com as informações bibliográficas dos artigos novos que entraram na base. E com isso, você vai ficar sendo atualizado, né? Recebe 1 vez por semana um e-mail com as informações dos artigos que entraram na base, que falam do grafeno. Você pode criar N alertas, monitorando N pesquisas que você fez. E essas pesquisas, elas ficam, esses alertas, né? Eles ficam todos guardados aqui, ficam monitorando, ficam mandando uma mensagem para cada alerta, e isso até o dia que você excluir, né? O alerta ou desativá-lo. Enquanto isso, ele vai ficar monitorando, vai ficar mandando mensagem para você 1 vez por semana, para você ficar acompanhando, né? Acompanhando isso, então não tem jeito. Mas é muito bom, né? Apesar da quantidade de e-mails, muitas vezes, mas é muito bom porque você já se mantém atualizado, sem você precisar efetivamente ficar vindo aqui várias vezes para fazer a mesma coisa, né? Bem, vamos ver se surgiu alguma pergunta nova. Tá. O Marcos Donizete. Acho muito interessante trabalhar em conjunto com o Zotero e Obsidian. Usar a Web of Science para consulta, baixar o documento para o Zotero para organizar e indexar e por Obsidian para as interrelações. Legal, você usa esses softwares. Lembre-se que o Zotero é análogo, né, ao EndNote Online, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, é a mesma coisa, né? Para você baixar a referência dentro do EndNote Online, você consegue fazer e também organizar. O Grácio. Nesse campo de tópicos para alerta, posso usar várias palavras-chave conectadas? Grácio, na verdade, eu falei do alerta à luz dessa pesquisa que eu fiz, tá?
Então, você pode criar o alerta para qualquer pesquisa, e as pesquisas não obrigatoriamente tem que ser só do tópico com uma palavra, pode ser qualquer tipo de pesquisa, tá? Qualquer tipo de pesquisa. Então, se eu fizer uma nova pesquisa, tópico grafeno que tenham sido publicados, sei lá, do ano 2020 até o ano de 2025 e que tenham sido publicados por pesquisadores. Deixa eu colocar aqui uma coisa mais aberta, por pesquisadores e de alguma instituição do Brasil, tá? Estou fazendo uma pesquisa um pouco mais sofisticada. Artigos sobre grafeno, que tenham sido publicados entre 2020 e 2025 e que sejam de pesquisadores de instituições que estejam no Brasil. São 3.262. Posso criar um alerta para isso? Claro. Na verdade, o alerta você cria para qualquer pesquisa que você faça aqui. Não precisa ser uma pesquisa só no campo tópico, só com um parâmetro, não. Qualquer pesquisa que você faça, você pode transformá-la, tá? Num alerta. Que mais? Vamos ver aqui. Tá. Não estou vendo mais nenhuma pergunta. Tá. Então, a gente segue. Temos muita coisa para falar. Bem, continuando aqui na Web of Science, eu quero mostrar o exemplo de outra pesquisa, bem rapidamente, para depois a gente começar a falar do EndNote Online. Aquela pessoa que estava falando que não estava vendo a aba documentos acabou não me respondendo, tá? Então, por favor, me responde se você criou o seu login dentro de um acesso não autorizado, que essa deve ser a razão pela qual você não está vendo a aba documentos. Bem, a gente fez a pesquisa aqui na aba documentos e quero mostrar um exemplo de uma pesquisa feita na aba pesquisadores. A aba pesquisadores é particularmente interessante e importante você fazer quando você quer fazer levantamento de produção científica de pesquisadores, tá? Então, quer fazer o levantamento de produção científica de pesquisadores? Entra na aba pesquisadores. Então, você coloca aqui o sobrenome, vou fazer com o Nicoleles, tá? Vou colocar o sobrenome e o nome, tá? Miguel Nicoleles. Quando eu faço essa pesquisa, por que eu estou falando para você fazer nessa aba? Porque essa aba, ela usa um algoritmo que busca pelas variações do nome que a pessoa usa, seja mais abreviado, seja mais completo. Então, com isso, te dá um resultado mais assertivo, né? Porque te cerca todas as variações de produção científica, né, de nome de autor para aqueles artigos. Então, ele mostra aqui as instituições que o Nicoleles tem ou teve associação, quais as áreas do conhecimento, quais são as temáticas, e te mostra também todos os artigos, né, de autoria dele, né, que foram encontrados dentro da plataforma, né? Então aqui ele te mostra, né, todos esses artigos, né, a listinha deles todos, e aqui do lado direito te dá um resumo do perfil. Quantos artigos ele encontrou, quantos são da Web of Science, quantos são daquela outra base de pré-print, quantos são os subsídios, né, os financiamentos de pesquisa que o Nicoleles obteve até agora, são 55. Aqui as publicações dele, o cálculo do índice H, as citações que essas publicações receberam, as citações que essas publicações receberam, tirando autocitações, os artigos que fizeram essas citações, com e sem autocitações, as patentes que fizeram citação ao trabalho dele, políticas públicas que fizeram citação ao trabalho dele. Se você quiser ver tudo isso de forma gráfica, você clica aqui no visualizar relatórios de citações e ele vai te dar esses dados e também gráficos que você pode baixar, né, com informações assim de publicações e citações recebidas ano a ano, tá? E que você pode ver a evolução, né, como é que está a tendência. Olha aqui, o ano que ele teve o pico de citações é esse ano daqui, né? E 2013, talvez, deixa eu baixar só mais um pouquinho para eu ver, 2014, tá? E aí os picos de publicação também, para que a gente possa visualizar isso. Então, sugiro fortemente que quando você quiser fazer levantamento de produção científica de pesquisadores, você use essa pesquisa, né, da aba de pesquisadores aqui,
porque o algoritmo ele realmente ele é mais direcionado para você trabalhar com esse tipo de levantamento. Legal? Vamos então aqui só ver se surgiu alguma pergunta nova. Não, só ficou aquela do Grácio mesmo, beleza. Então, eu vou voltar aqui àquela minha pesquisa, vamos manter essa pesquisa do grafeno, 2020 a 2025 Brasil, porque agora eu já vou começar a me direcionar a falar do EndNote Online, para a gente ter um tempinho legal sobre isso. Só que antes, quero dar mais uma oportunidade, se alguém tiver alguma dúvida em relação alguma coisa que a gente falou da Web of Science. Claro que a Web of Science tem mais um monte de detalhes e tudo, mas nesse tipo de apresentação aqui, que a gente combina, né, dois recursos, a gente meio que direciona aquilo que é mais utilizado, né, em relação, principalmente considerando que muitas das pessoas que estão aqui com a gente estão vendo tudo isso pela primeira vez. Então, não estou vendo mais nenhuma pergunta nova. Então, vamos aqui a gente ter, voltando para a pesquisa na Web of Science. Então, vamos lá. O fato de eu ter criado um login aqui na Web of Science, esse login, endereço de e-mail e senha, me dá direito a um monte de coisa, né? A guardar o histórico, a item marcado, a criar alerta. Mas, além disso, o fato de eu ter criado este login aqui, endereço de e-mail e senha, esse login, ele na realidade é a conta para te propiciar você utilizar o EndNote Online gratuitamente, tá? Então, criou esse login aqui, na opção criar perfil, endereço de e-mail e senha, você já tem uma conta do EndNote Online. Se você criou essa conta agora, ela estará vazia e não vai ter nada dentro dela, tá? Nada dentro dela. Porque na prática, você criou agora, estou só limpando aqui, tá, gente? Você criou essa conta agora e você tem que colocar, tem que mandar referências para dentro da sua conta do EndNote Online. E é isso que a gente vai fazer agora. E eu vou exemplificar com a Web of Science. Você pode mandar referências não só da Web of Science, mas de várias outras bases para dentro do EndNote Online. Não é exclusividade da Web of Science mandar referências para dentro da sua conta do EndNote Online. Legal? Então, vamos supor que eu quero mandar esta referência e quero mandar esta referência aqui. Vou marcar duas, tá? Poderia marcar mais? Poderia. Poderia marcar uma só? Poderia. Poderia marcar a quantidade que você quiser, desde que seja um limite de 500 em 500, tá? E aí, eu estou logada na minha conta, na Web of Science, e esta também é a conta do meu EndNote Online. Então, eu venho aqui em exportar e vou mandar para o EndNote Online. Tá vendo aqui? EndNote Online. Quando eu vou dar o exportar para o EndNote Online, o que acontece? Ele vai ficar aqui rodando, rodando, rodando. Aqui a minha conexão, quando eu estou no Teams, realmente a coisa fica um pouco mais complicada, mas ele vai pegar as informações bibliográficas dos dois artigos que eu marquei, tá? E vai pegar e mandar para a minha conta do EndNote Online, que é esta conta que eu estou logada aqui, tá? Então, na prática, o que acontece? Você marca as referências, está logado, dá essa opção, vou repetir aqui, dá essa opção do exportar, EndNote Online, tá? Se ele demorar muito aqui, eu sigo para a gente não perder tempo, mas de qualquer forma, o processo ele é esse e vai mandar para essa conta que você está logada do EndNote Online. Legal? Uma vez que você mande referências para sua conta do EndNote Online, a próxima etapa, de repente, é você ir para a sua conta do EndNote Online. A conta do EndNote Online, uma das maneiras de você entrar é vindo aqui em produtos e você entra aqui em EndNote, não é EndNote Click, né? Lembra que EndNote Click é aquele que você instala no navegador para ele sair procurando PDF de texto completo. É o EndNote aqui. Quando você clica nesse EndNote aqui, o que acontece? Ele abre em outra aba a sua conta do EndNote Online, tá?
a sua conta do EndNote Online. Que no caso da minha, eu já tenho mais de 6.560, tenho mais de 6.500, né? 6.569 referências dentro aqui do meu EndNote Online. E quando você manda essas referências, né, marcou a referência, deu o exportar, mandou para dentro da sua conta do EndNote Online, você pode tanto mandar as referências diretamente para um diretório que você tenha criado no passado, como também você pode mandar para um diretório genérico chamado não agrupado. Então, esse diretório genérico não agrupado é um diretório de chegada de referências, que você pode deixar as referências aí se quiser. Ou você pode mover uma referência que você tenha mandado aqui para sua conta do EndNote Online, nesse diretório genérico não agrupado, e criar e colocar num diretório que você já criou anteriormente, ou até criar um diretório novinho para essa referência, que é o que eu vou fazer agora. Então, digamos que é essa referência que eu mandei agora. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar ou num diretório que eu previamente já tinha criado, e olha que eu já criei 300 mil aqui, e esses diretórios que você cria aqui dentro do EndNote Online, ele chama de grupo, e nada mais é do que diretórios para organização das suas referências, tá? Você escolhe como quer organizar essas suas referências, você é que vai fazer essa organização. Ou você cria um diretório novo, com a opção do novo grupo. Novo grupo, ele dá a opção de eu criar um diretório novo, eu vou colocar um diretório novo com o nome do diretório com a data de hoje e colocar Unifesp UFPE, tá? E o diretório eu vou criar com esse nome, eu marquei só essa referência, então essa referência será tirada do diretório não agrupado e será colocada nesse diretório novo. Quando eu der um OK, tudo isso acontece, né? Então eu vou ter a criação do diretório novo, de nome o 030725 Unifesp UFPE, com uma referência. O meu diretório genérico não agrupado, que tinha 8, agora tem 7 referências. E o meu diretório aqui, novo, tem uma única referência. Legal? Tudo bem até agora? Então vamos ver se tem alguma pergunta. O Marcos Donizete. É possível também colocar tags no EndNote para os documentos arquivados? Na verdade, Marcos, não tem tag, tem o diretório, o grupo que você cria. Então, a maneira da organização é você criar, colocar, guardar as referências dentro do diretório específico, né? Dentro do diretório específico. E aí ele já vai ficar dentro daquele diretóriozinho. Você pode até, nos campos da referência, colocar uma informação de nota, mas em termos de organização dos documentos arquivados, a organização é feita por esses diretórios, tá? A Camila, posso fazer essa exportação de qualquer base de dados? Camila, depende da base. Tem base que tem, como a Web of Science, função direta para mandar para dentro do EndNote Online. Tem outras que não, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Marcos, tags ajudam muito a recuperar as informações. Sim, você pode usar um campo dentro das informações referenciais, você pode usar no campo nota, isso. Mas, e aí utilizar isso, já que você acha mais fácil, né, para recuperar a informação, tá? Então, por exemplo, quando você vê uma referência bibliográfica, ó, vou clicar num título de uma aqui, ó. Você tem vários campos, tá? E aí você pode usar, por exemplo, esse campo Research Note para colocar como se fosse um tag para você. Pode ser também. E aí depois você pode pesquisar por essa pesquisa rápida, tá? Então você pode fazer assim. Mas de qualquer forma, a organização per si, ela acaba sendo aqui pelos diretórios, né? Pelos diretórios. Mas sim, você pode usar esse campo para isso. A minha intenção é deixar a informação mais fácil de ser localizada. Ok, então use aquele campo, né, de notas para isso, tá? Se você acha o campo de notas mais fácil do que botar numa organização de diretórios, porque se você organizar bonitinho os diretórios, vai ser bem fácil, né, você recuperar.
Bem, que a gente quer ver agora? Deixa eu voltar aqui. Tá. Digamos que eu quero compartilhar as referências que eu tenho dentro de um diretório. Observa que eu tenho a maioria dos meus diretórios aqui, eu tenho esse ícone do lado. O ícone do lado é o ícone de compartilhamento. Então, digamos que eu quero pegar esse diretório aqui, Unifesp UFPE, que tem uma referência, e eu quero compartilhar com um amigo meu que também usa o EndNote Online, porque eu já achei várias referências daquele assunto que ele está buscando e eu vou quebrar o galho dele adiantando, né? Ele ter acesso a essas referências que eu usei. Como é que eu faço para compartilhar? Eu venho na aba do organizar, na função gerenciar meus grupos, que é uma função que permite você mudar o nome do diretório ou até excluí-lo e também compartilhar. O compartilhamento, você vê que o Unifesp UFPE não está compartilhado ainda, e para compartilhar são duas etapas. Primeira etapa, marca o quadradinho, e aí ele já coloca o ícone aqui, mas não está compartilhado com ninguém, porque o compartilhamento é o gerenciar compartilhamento, que ele não está no momento compartilhado com 0, né? E aí eu venho aqui iniciar compartilhamento deste grupo, e nesse momento eu vou colocar em cada linha, os endereços de e-mail de com quem eu quero compartilhar. Tá? Então, eu tenho que colocar os endereços de e-mail aqui, um em cada linha, mas esses endereços de e-mail não pode ser endereço de e-mail qualquer do mundo, tem que ser o endereço de e-mail que a pessoa usou para ser o login na Web of Science, que na prática é o login, né, a conta do EndNote Online, tá? Então tem que ser um e-mail que seja um login válido. E aí eu vou dar a opção de leitura ou leitura e gravação. Se eu der a opção de leitura e gravação, eu estou dando direito a essas pessoas de não só olhar e usar aquela referência que eu guardei no meu diretório para fazer as bibliografias dos trabalhos delas, mas também eu estou dando direito que elas editem a referência ou até incluam uma referência nova naquele meu diretório, tá? Então, quando eu dou aquele compartilhamento, na realidade, a próxima vez que a Maria ou o João entrarem na conta deles do EndNote Online, eles vão ver todos os diretórios que são deles e mais embaixo eles vão ver esses grupos compartilhados por outros, que são diretórios de outras pessoas que foram, nesse caso, compartilhados comigo. Quem compartilhou com a opção de leitura e gravação tem esse ícone aqui. Quem compartilhou só com a opção de leitura, aí não tem o ícone do lado. Tá? É bem automático, não precisa autorização, direito, concordância, simplesmente você faz e o compartilhamento está feito. Legal? Vamos lá. Só estamos com aquela observação, comentário do Marcos Donizete, não estou vendo mais nenhuma pergunta, então continuamos aqui. Falamos do compartilhamento. Agora, quero falar da aba do coletar. A aba do coletar dentro da sua conta do EndNote é uma aba que vai te permitir outras formas de trazer referências bibliográficas. Então, eu mandei referência bibliográfica lá da Web of Science. Tem várias bases que, a exemplo da Web of Science, tem função para mandar direto. Mas existem outras maneiras de você também trazer referências para dentro da sua biblioteca do EndNote Online. E é do que se trata a aba coletar. A primeira função da aba coletar é a pesquisa online. A pesquisa online vai permitir que você, estando aqui na sua conta do EndNote Online, vá numa base, e essa base tem que ter acesso gratuito, para você poder pesquisar nessa base e trazer as referências da base para cá. Então, o detalhe é que você tem que pesquisar numa base de acesso gratuito. E vamos, então, exemplificar pela PubMed. PubMed é uma base da área médica, né, da área de saúde, que é de acesso gratuito. Então, quando eu dou esse conectar, na prática, o que acontece? Acontece que você, neste momento, está com o acesso fechado para essa aba da PubMed, para essa base da PubMed, melhor. E aqui os campos que estão sendo colocados são campos que são lá da PubMed. Então, eu vou pesquisar nesses campos que são os campos da PubMed. Então, eu vou procurar artigos que no título tenham a palavra ebola e que tenham sido publicados
neste ano de 2025, só para não ter muitos resultados demais. Tá? Então, eu vou procurar lá na PubMed artigos que no título tem a palavra ebola e que tenham sido publicados no ano de 2025. Quando eu dou esse pesquisar, que ele está rodando aí, é porque ele está fazendo essa pesquisa, estando nós aqui na nossa conta do EndNote Online, lá na PubMed. E ele encontrou 112 resultados, 112 artigos, né, que tem ebola no título e que foram publicados nesse ano. Estão aqui. Só que essa tela é uma tela temporária de trabalho, o que significa que nenhum desses 112 artigos está guardado. Se eu quiser guardar algum, eu marco o quadradinho dos que eu quero e digo em que diretório eu quero colocar. Ah, eu quero colocar naquele 3 do 725 Unifesp UFPE. Beleza. Ele vai copiar as informações bibliográficas dessas duas referências para dentro daquele diretório. E aí o meu diretório vai ficar com 3 referências, olha aqui do lado esquerdo. E vai mostrar esse tiquezinho aqui, já mostrando que copiou, né, as informações bibliográficas dessas duas referências. Se eu sair dessa tela, apenas essas duas permanecerão na minha biblioteca do EndNote Online, o resto vai tudo embora, tá? Então, lembra disso. Não é porque ele está mostrando que ele está guardando, tá? Ele só guarda aquilo que você copia. Legal? Outra função dentro da aba coletar, nova referência. A função do nova referência, eu sempre digo que é uma função que você deve usar assim como a última opção de todas. Por quê? Porque a função nova referência, ela nada mais é do que uma tela de input. É uma maneira de você manualmente inserir uma referência na sua biblioteca do EndNote Online. Então, a primeira coisa que você diz aqui é que tipo de referência é essa. O que é isso que você vai botar aqui? É um material audiovisual? É um livro? É um capítulo de livro? É um programa de computador? Ou é um documento do governo? Ou um livro eletrônico? Ou um dicionário? Ou é uma página, um manuscrito? Ou é uma página da web? Ou é uma tese? Ou é um estatuto? Ou é um relatório? Ah, é um relatório. Beleza, então você escolhe relatório e ele vai te dar os campos que são pertinentes àquele tipo de documento. Nesse caso, relatório. E aqui você vai digitando, você vai sair digitando as informações. Se alguma tiver regra, vai ser colocada aqui, como no caso do autor, que tem que ser sobrenome, vírgula, o nome do autor, tá? Aqui você coloca as informações, e lembre-se que tudo é manualmente, e aqui você tem em que diretório você quer guardar. Ah, quero guardar naquele diretório 0307-2025, Unifesp, UFPE. Beleza, aí você guarda, tá? Então, por isso que eu sempre falo que essa opção é uma opção que você deve usar como a última opção, né? Se você não achou em base de dados nenhuma, tá? Aí legal, aí sai digitando, mas é porque dá trabalho, né? Você tem que sair digitando, muito trabalhoso. Terceira função dentro da aba do coletar, que é importar referências. Importar referências é uma função particularmente interessante para aquele caso daquelas bases de dados que você quer usar e você tem referências lá que você quer trazer para a sua biblioteca do EndNote Online, mas que aquela base que você gosta, que você está usando, não tem função direta para mandar para dentro do EndNote Online. Então, o que você vai fazer? Lá na base, que não tem função para mandar direto para o EndNote Online, você vai escolher as referências que você quer, você vai pedir para gravar para arquivo e você vai dizer qual o formato de arquivo que você quer gravar essas referências que você está botando no arquivo. Aí depois você puxa o arquivo aqui, diz para que diretório você quer botar, vamos botar no nosso diretório aqui, e aí você vai dizer em que opção de importação, ou seja, como você gravou esse arquivo lá na sua base, você vai ter que ler o mesmo formato aqui. Aqui existem N formatos de bases específicas, então, por exemplo, se eu tirei lá da PubMed, eu tenho um formato específico aqui para PubMed, tá? Mas, se você foi numa base e você quer gerar esse arquivo num formato mais, digamos, padrão,
gere em Huffman-Rees, formato .res, R-I-S, que é um formato padrão para software de gerenciamento bibliográfico. A esmagadora maioria das bases tem a opção de você gerar um arquivo no formato RES, tá? Então, você lá na base, escolhe as referências, pede para salvar para arquivo, diz qual é o formato que você vai salvar, se você quiser salvar num formato bem padrão, esse RES, e aí você lê aqui o arquivo no formato RES e importa. Aí ele vai trazer as referências para cá. Legal? Claro que isso daqui você vai usar para aquelas bases que não têm função para mandar direto para o EndNote Online. A Web All Size, por exemplo, tem função para mandar direto para o EndNote Online. Então, você não vai fazer isso, tá? Mas outras bases, de repente, você quer usar e não tem, tá? Vamos ver aqui perguntas. Tem alguma dúvida em relação a essa aba do coletar que a gente falou até agora, dessas 3 possibilidades de você trazer referência, a pesquisa online, a nova referência, o importar referências? Ficou claro isso tudo? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Tá. O Francisco está perguntando: temos como rever esse curso novamente? Francisco, nós estamos gravando essa sessão e esse link da gravação será mandado para as bibliotecas que estão promovendo essa sessão, que são a Biblioteca da Unifesp e a Biblioteca da Federal de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco. Então, você, daqui a um tempo, porque eu vou mandar para eles vão colocar no site da biblioteca dessas 2 instituições. E aí você terá acesso a essa gravação. Tá legal, Francisco? Beleza. Mais alguma pergunta do que a gente falou? Tá tudo tranquilo? Tá? Maravilha, então. Pergunta era só sobre isso, então, ok. Continuamos. Bem, agora já vamos começar a falar da situação da utilização no Word, né? Você, na prática, você está guardando esse monte de referência para depois você chamar várias dessas referências dentro do seu arquivo de Word, que você vai estar escrevendo o seu trabalho. Só que para chamar essas referências, você tem que estar com esta aba do EndNote instalada no seu Word, que é uma coisa que não faz parte do Word por padrão, né? Então, você tem que instalar essa aba aqui do EndNote. Como é que você instala essa aba do EndNote? Você vem aqui, né, na sua conta do EndNote, na última opção, que é Downloads, e você aqui vai instalar aquela aba, e aquela aba tem esse nome aqui, Cite While You Write, citando enquanto você escreve. E aí, você tem a opção para Windows e a opção para Macintosh, para instalar no Word ou no Notes do Mac. Não é compatível essa aba do EndNote Online com, por exemplo, o BROffice ou o Office Libre. Você vai escolher aqui qual é o teu ambiente, se é Windows ou se é Macintosh. Esse segundo aqui é quando você tem uma rede Windows, né? Você tem um computador que é o servidor, o Windows, e as outras estações vão no servidor. Se for esse o caso, você vai usar essa segunda opção. Para utilizações mais pessoais, que você tem um notebook e tal, você vai baixar ou o primeiro para Windows ou o segundo para Macintosh. Ele é um arquivo executável que, quando você instala, quando ele baixa, né, você vai rodar o executável para que entre esta aba do EndNote aqui. Se, quando você instalar essa aba do EndNote, não estiver escrito EndNote, mas tiver escrito EndNote e um número qualquer do lado, 21, 25, qualquer número do lado do EndNote, é porque a instalação não ocorreu de forma adequada. Aí, o que você faz para consertar? Você vem aqui na aba do EndNote, você vem em Preferences, Application, e você observa se está escrito aqui nessa primeira opção EndNote Online. Tem que estar EndNote Online. Se não tiver, muda para EndNote Online. Aí você dá um OK, fecha e abre o Word de novo. Então, de novo, quando você baixa esse executável aqui, né? Ele é um arquivo exe, que, quando você baixa, você depois vai clicar para ele rodar.
No que ele rodar, ele vai instalar essa aba do EndNote aqui no Word. Se essa aba do EndNote no Word aparecer EndNote qualquer número do lado, é porque a instalação não aconteceu de forma adequada. Aí, para consertar, você clica em cima dessa aba do EndNote, vai em Preferences, dentro do Preference Application, e aí você tem que observar se essa primeira opção está direcionando para o EndNote Online. Direciona para o EndNote Online. Se for o caso, dá um OK, fecha o Word e abre de novo. Ok? Tudo bem? Tá claro a instalação disso? Grácio, opção de importação é EndNote Report ou REAS? Grácio, o que você está fazendo exatamente e aonde? Para eu entender o que você está fazendo, tá? Você está importando ou está exportando? Tentando importar do Mendeley. Se você tem referências no Mendeley e você vai querer exportar as referências do Mendeley, você tem que ir no Mendeley, escolher as referências, pedir para salvar para arquivo, e aí, quando você pedir para salvar para arquivo, você vai dar a opção do formato, que pode ser o formato EndNote se tiver, que eu acho que não tem, ou o formato REAS. E aí depois você entra na opção coletar, importar referências, pega o arquivo e dá a opção do REAS, se você gravou com isso, tá? Então, você está no Mendeley. O Mendeley é onde estão as suas referências, que eu estou entendendo. Você escolhe as referências e pede para salvar para o arquivo. No formato XML não acontece. Não acontece. Se você deixar no formato XML, não vai ser entendido, porque não é um formato compreensível por software de gerenciamento bibliográfico, tá? Então, você tem que ir lá no Mendeley, escolhe as referências, pede para salvar para arquivo no formato. Se não tiver formato do EndNote, que eu duvido que tenha, pede para ser no formato REAS, tá? Bem, era só essa pergunta que eu estava vendo, então vamos nós agora para o Word. Maravilha. Bem, o que acontece agora? Essa aba que você instala aqui no Word, ela faz a comunicação entre o seu Word e a sua conta, que tem as referências, do EndNote Online. Ou seja, tem que se comunicar pela internet, né? Não tem jeito. Você tem que estar conectado à internet para escrever essas coisas aqui no Word. E agora, você escreve o seu texto e você para o cursor no momento que você quer incluir uma citação, que é uma referência que já está lá em qualquer uma dos grupos, dos diretórios do EndNote Online. Legal? Então, eu vou escrever agora um texto que, na verdade, é uma descrição do que eu estou fazendo. Vou começar a escrever o meu texto e, quando quiser incluir uma citação para o cursor no local e vou na aba do EndNote para procurar a referência para incluir. Legal? Então é isso que eu vou fazer. O processo é sempre assim. Você vai escrever o texto, vai parar o cursor no ponto da tela que você quer incluir a citação. E a citação é uma referência que já está guardada na sua biblioteca do EndNote Online. Portanto, você vai ter que ir lá e procurar a tal da referência. Então, escrevi meu texto, agora o quê? Estou na aba aqui do EndNote, vou inserir citações e eu vou dar uma palavra para procurar. Eu já tinha dado uma aqui. Essa palavra ela é sempre buscada no âmbito da referência, tá? Então, pode ser uma palavra que está no meio do título, que está no meio do resumo, que é palavra-chave, que é o nome de autor, enfim. Tem que ser uma palavra que conste, né? Em algum lugar na referência. Cada uma que você clica aqui, embaixo aqui, aparecem as informações bibliográficas. Para quê? Para justamente você validar se é essa que você quer incluir naquele ponto do texto, tá? Aí, se é essa que você quer incluir nesse ponto do texto, você inclui aqui, dá um update, né? Se ele não fizer automaticamente, e ele inclui aqui a citação e a bibliografia. Ele está incluindo em que padrão? No padrão Lancet, que é numérico posicional. Mas eu queria o ABNT, que é alfabético. Beleza, põe ABNT e ele vai, então, incluir
no ABNT, aqui bonitinho. Ah, se eu quiser incluir outro, para incluir outra citação, faz a mesma coisa, tá? Na verdade, é sempre igual. Escreve o texto, para o cursor, vai na aba, de repente coloca outra palavra para ser buscada, escolhe uma referência, dá um insert, dá um update se ele não fizer direito, e pronto, ele inclui aqui a citação e a bibliografia. Está em ordem alfabética, que é o ABNT, né? Ah, mas eu queria então botar em Vancouver, que é numérico, e é esse que eu vou precisar formatar. Então, beleza, então vamos botar em Vancouver. Vancouver, e eis que ele muda para Vancouver. O 1 é o X e o 2 é o Alan, tá? E assim segue. Vamos ver aqui as perguntas enquanto isso. Ah, tá, 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 tá. Entendi. Tá. O Marcos Donizete, só para o Word instalável, então, e vinculado à conta institucional. Bem, eu acho que você está me afirmando, né, Marcos Donizete? Para você instalar qualquer coisa em qualquer lugar, e no Word não é diferente, você tem que ter direito de administrador para isso. Se você tiver uma incidência do Word que você não consegue instalar nada, 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 aí não tem jeito. Aí você não vai conseguir instalar esse plugin, só o administrador poderá fazê-lo. Então, o que, que acontece? Depende de qual é a sua incidência de Word, né? Para que você possa instalar. A regra é, você tem que instalar isso no Word. Se o teu Word não permite instalar nada, você não vai conseguir instalar. A Karina, estou editando um artigo para uma revista MDPI. Normalmente eles pedem as referências numeradas por ordem de aparecimento no texto. É possível usar o EndNote nesse caso? Karina, é possível, só que você tem que entender, junto à revista MDPI, qual é o estilo bibliográfico que eles querem, porque existem um monte de estilos bibliográficos que são referências numeradas por ordem de aparecimento do texto. Vancouver JAMA Lancet todos esses que eu te exemplifiquei são estilos bibliográficos que são numéricos posicionais, ou seja, quem aparece primeiro é 1, depois é 2, depois é 3. Então não existe um único estilo bibliográfico que é numérico por ordem de aparecimento no texto. Então, a revista tem que te dizer qual é o estilo que tem que usar, tá? A Maria Aparecida, consigo usar no documento do Google Doc? Maria Aparecida Pereira Brito, não te sugiro. Porque se você mantém algum arquivo Word em site, em drive da rede, você pode ter problemas, porque toda essa codificação de macros que existem dentro do Word para fazer essa inclusão das citações e das bibliografias são, na verdade, codificações muito baixas. Então, se você coloca na rede, corre o risco de corromper esse código, e aí você pede o arquivo assim de graça. Então, não sugiro. Sugiro você trabalhar com Word localmente, tá? Localmente, Maria Aparecida, não sugiro você correr o risco, não, porque é muito comum, tá? Corromper o código. Corromper o código. Deixa eu ver. Mais alguma pergunta sobre isso que a gente falou até agora? Tá, 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 tá. Pelo jeito, não. Tá? E, Karina, você tem que verificar com a revista, tá? Referência numerada por ordem de aparecimento no texto é muito vago. Aqui mesmo eles estão por ordem de aparecimento no texto. Ó. O 1 é o 1, o 2 é o 2. Mas isso não significa que é o que eles querem, né? Porque, por exemplo, aqui está em Vancouver. Se eu colocar em Lancet, também é 1 e 2, só que é diferente, é sobrescrito e não entre parênteses. Então depende. E ambos são numéricos posicionais, né? Então, é muito complicado a gente, não é, se estilo bibliográfico fosse um para cada tipo, mas infelizmente não é não, existem vários do mesmo tipo, só com algumas diferencinhas pequenas, né? Deixa eu botar agora aqui num alfabético, tipo APA. Tá, coloquei aqui no alfabético, no APA. Deixa eu só voltar para ver se surgiu alguma pergunta nova. Grácio, para visualizar o EndNote no Word, pode repetir, por favor? Grácio, você fez o download e não aparece?
Grácio, se não aparece aqui nada, EndNote nada, é porque, na verdade, o seu Word, o problema é o seu Word, que não deve estar deixando aparecer coisas que você instala. Eu não sei qual é a sua versão do Word, mas no meu, se esse fosse o caso, eu teria que vir aqui em Arquivo, mais Opções, Suplementos, e aí eu teria que marcar aqui o EndNote Site While You Write, que já está marcado. Provavelmente o seu tem uma configuração de não poder, de não mostrar automaticamente. Ou você não tem direito de instalação, tá? Aí você tem que ver. Isso é uma coisa do seu Word, de não estar deixando aparecer plugins que você instala, tá? Porque se você for, por exemplo, no painel de controle do Windows e você vê que o EndNote plugin está instalado, é porque ele está instalado, ele só não está aparecendo. E quem não está deixando aparecer? O seu Word, tá? Então você tem que verificar no seu Word por que não está aparecendo, tá? Tá. Matheus, o meu está como EndNote 2025, tá certo? Acredito que sim. Não, Matheus, está errado. Lembra que eu falei? Se você instalou e tem EndNote qualquer número, o que você tem que fazer? Matheus, acompanha comigo. Instalou, tem EndNote qualquer número do lado? Vem EndNote, Preferences, Application e muda aqui para EndNote Online. De novo, tá, Matheus? EndNote, qualquer coisa com número, vem em Preferences, Application, EndNote Online é o que tem que estar, dá um OK, fecha o Word, abre de novo. Legal? Me confirma que você conseguiu fazer agora, por favor. O Grácio, Office 365. Não, o Office 365 tudo bem, o meu também é, Grácio. Mas você tem que ver se você tem direitos de instalação, Grácio. Ou não, tá? Ou não. Se você não tiver direito de instalação, não tem jeito. O primeiro teste, Grácio, é você ir no painel de controle e ver se está instalado do Windows, tá? Maria Aparecida, desculpe, não entendi o que significa corromper se usar no Docs do Google. Significa que não funcionaria de forma correta? Significaria que o teu arquivo ficaria todo bagunçado, tá? O Matheus agora fez e deu certo. Beleza, Matheus. Valeu. Então, Maria Aparecida, na verdade, se você botar o seu arquivo Word no Google Docs, corre o risco do seu arquivo ser corrompido. O que é um arquivo corrompido? Ferrado, é azarado, não vai funcionar, tá? Então, assim, minha sugestão, não corra o risco. Use o Word localmente no seu computador, tá? Google Docs pode corromper, e na maioria das vezes corrompe mesmo, tá? Então, eu não correria esse risco, não. É muito arriscado, tá? E corrompido é isso, o arquivo não vai funcionar direito, tá? Aliás, às vezes nem vai funcionar, vai ficar doido, tá? Então, não é muito legal, não. E, Grácio, no seu caso, o Office 365, você tem que ver se você tem direito de instalação. Então, comece por aí. Vá no painel de controle do Windows, veja se o EndNote plugin está instalado. Conseguiu? Maravilha, então. Maravilha. Beleza. Tinha de fechar. Esse é outro detalhe, Grácio. Nunca se instala nada em nada aberto. Então, se você está com o Word aberto e vai instalar um plugin, fecha o Word primeiro e instala, tá? Ou instala e fecha e abre. Mas nunca instala e assume que a incidência. Porque quando as coisas. Quando os softwares eles inicializam, eles fazem um carregamento de configuração. Se você muda a configuração com ele já carregado, dificilmente ele recarrega, né? Então, por isso que você fecha e abre, tá? Senão ele não funciona mesmo. E isso vale para tudo, né? Tudo que você instala e normalmente quase tudo quanto é software. Ele carrega as incidências de configuração do carregamento, né? Não do que você mudou no meio do caminho. São raros os que acabam atualizando na hora. Beleza. Bem, então vamos lá, vamos falar agora a nossa última coisa, que é a natureza do arquivo. Eu já tinha mais ou menos falado que esse arquivo
ele para essa parte esse arquivo é um arquivo de Word, tá? Só que ele é um arquivo de Word que essa parte da citação e da bibliografia não é exatamente o que está escrito aqui. Por quê? Porque quando eu mudo o estilo bibliográfico, é modificado o que aparece para mim na citação e na bibliografia. Então, cada vez que eu escolho um outro estilo bibliográfico, o que vai aparecer aqui para mim de citação e de bibliografia é algo totalmente diferente. Por quê? Porque está de acordo com aquele estilo bibliográfico que eu escolhi. E na prática, isso só é feito porque dentro dessa codificação do arquivo do Word, existem codificações de macro, que fazem esse arquivo ficar dinâmico. Então, sempre que você usar essas funcionalidades da aba do EndNote para incluir citação e bibliografia, essa parte da citação e da bibliografia será um arquivo dinâmico. Eu salvo, é um arquivo Word dinâmico. Continua escrevendo amanhã e salva amanhã, é arquivo dinâmico. E continua assim até toda vez. Você escreve, salva, dinâmico. Você continua amanhã, escreve, salva, arquivo Word dinâmico de novo. Então, é um arquivo que você não pode mexer. Mexer, que eu digo, é digitar em cima da citação ou da bibliografia, ou colocar, como a gente estava falando, num drive de rede, tipo o Google Docs, porque corre o risco, como as codificações de macro trabalham com codificações muito baixas, pode corromper o teu arquivo. Então, coloque sempre localmente. Só que quando você acabar o seu trabalho, acabou o trabalho, acabou de escrever, mas eu vou levar um ano, beleza. Daqui a um ano, quando você acabar de escrever, o que eu sugiro você fazer? Transforma esse Word dinâmico num Word padrão, normal, paradão, como se você tivesse digitado tudo isso daqui na mão. Digamos que você acabou de escrever o seu trabalho, não tem mais nada para acrescentar aqui. Você vem aqui em converte citações e bibliografia, converte o plain text, tá? Isso você vai fazer quando? No final do final, do fim, do término, quando não tem mais nada para fazer no seu arquivo, tá legal? No final do final. Aí você vai converter esse arquivo Word, que tem macros internamente, que é dinâmico, para um arquivo Word paradão, paradão, como se você tivesse digitado tudo na mão. Aí você vem aqui em converte citações e bibliografia, converte o plain text. Quando você faz essa conversão, nunca mais esse arquivo vai ser dinâmico, não volta para trás nunca mais, tá? Fez a conversão, já era. Então, por isso que ele te dá a opção de você guardar um backup. Ó. Quer salvar um backup? Sim, eu quero. Então, vou salvar um backup com o nome bem sugestivo de backup e, por favor, nunca salve na rede. Salva local, como eu vou salvar aqui no meu download. Tá legal? Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Eu vou ter agora dois Words, ó. Um Word chamado Backup, que é o meu Word original dinâmico, e um Word paradão, normalzão, Word básico, como se eu tivesse digitado na mão, que se chama documento 2. É esse documento 2 que eu vou mandar para a revista, que é um Word normalzão, que ninguém muda nada, não sei que digite por cima. Já o backup é um arquivo original dinâmico. Então, se eu chegar aqui e mudar de ABNT para Lancet, como ele ainda tem de forma íntegra as codificações de macro para a parte da citação e da bibliografia, ele muda. Já o documento 2, que é um arquivo paradão, se eu tentar mudar, ele nem me nada, não faz nada. Por quê? Porque ele não tem mais código de macro para ser interpretado e mudar para Lancet. Ele é um arquivo Word, como se eu tivesse digitado tudo isso na mão. E é esse arquivo bem comum, bem padrão, bem Word normal, é que você manda para quem quer que seja. Legal? Vamos lá, perguntas em relação a esse último aspecto aqui que a gente falou. Lívia, não entendi como salvar o arquivo para dinâmica enquanto está sendo escrito. Na verdade, Lívia, você não tem que fazer coisa nenhuma, é só salvar. Como é que você salva um arquivo de Word? Você vai lá e salva. Então, é assim que você vai fazer. Só que o que você tem que saber é que ele é dinâmico. Não é você que faz a opção por ele ser dinâmico, ele é dinâmico. Então, na prática, quando você salva ele, seja um salvamento automático ou não, ele é dinâmico. Por quê? Não é dinâmico porque você quer que seja, não é dinâmico porque você escolheu que fosse. Ele é dinâmico porque ele tem codificações internas de macro para a parte de citação e bibliografia que o faz
ser dinâmico. Então ele é dinâmico pelo formato interno que ele tem e não por uma opção que você faça, tá? Então é por isso ele é sempre dinâmico. O Grácio, a fonte de texto das citações é automaticamente a fonte do meu texto ou tem que atualizar no próprio EndNote? Tem que atualizar, eu vou mostrar isso agora, Grácio. Ficou claro, Lívia, do salvamento? A Lívia, tenho que salvar na área de trabalho, certo? Não poderia ser um HD externo, por exemplo, isso enquanto dinâmico. Na verdade, Lívia, você não é obrigada a botar na área de trabalho. Você tem que colocar no seu computador. O seu computador pode, inclusive, ser um HD externo, mas não pode ser na rede. O externo, só se for aquele que você está aqui na USB, tá? Aí beleza, aí é um externo local, digamos assim, né? Porque está na USB do seu computador. O que não pode ser, Lívia, é um drive de rede, tá? Então, quando você salva o seu Word, você não escolhe, Lívia, para ele ser dinâmico, ele é dinâmico, tá? Ele só não é mais dinâmico quando você fizer aquele converter lá, citações e bibliografia, para plain text, tá? Se você salva normal, ou salva automático, ou salva com, tudo vai ser dinâmico, um Word dinâmico. E você tem que salvar localmente, seja no seu desktop, seja no seu diretório do Drive C, seja no HD externo, desde que seja um HD externo local, tá? Não da rede. Me confirma só, Lívia, se você entendeu agora, por favor. Tá? Enquanto isso, eu vou mostrar dessa pergunta do Grácio. Maravilha, Lívia, obrigada. Olha só, você observa que a letra, a fonte que está aqui no meu texto, de repente é diferente da fonte da bibliografia, tá? Ah, mas quem que manda nessa fonte aqui do texto? Quem manda nessa fonte aqui do texto é o Word, Avenir Next LT Pro, beleza? Manda nesta letra daqui. Na letra da bibliografia, quem manda é a aba do EndNote, tá? É a aba do EndNote. Aí você vem aqui em Bibliography, aqui, Bibliography, tem uma setinha aqui do lado, ó, vou fazer de novo. Bibliography tem uma setinha aqui do lado, tá vendo aqui? E aí, ele te diz aqui o layout, ó. O layout tá na Avenir Next LT Pro, só que tá com size 11. Eu vou colocar size 14, tá? Pronto. Aí posso mudar de passejamento, o título que eu coloquei bibliografia, posso colocar minhas referências, enfim, posso fazer algumas mudanças, só no que diz respeito aqui à bibliografia. Quando eu der um ok, beleza, já ficou 14 também, tá? Então, quem manda na fonte do texto é o Word. Quem manda na fonte da bibliografia é aqui a aba do EndNote no Bibliografia, tá? Vamos lá ver se tem mais alguma pergunta. Rafaela, tem como atualizar as regras de citação ABNT? Na verdade, Rafaela, o ABNT é um problema porque o ABNT é a única organização do mundo que não manda para a gente automaticamente um arquivo quando eles atualizam a norma. Então, a gente tem que ler a norma e referenciar todas as alterações para poder implementar. A gente está tentando contar com a ajuda de bibliotecários para fazer isso. Inclusive, se você puder ajudar-nos, a gente agradece imensamente, porque eu já tive o começo de processo com 2 pessoas que acabaram no meio do caminho desistindo de fazer com a gente. Então, o que acontece? Como você tem hoje aqui dentro da plataforma o ABNT do jeitinho que ele está, e que talvez não seja exatamente do jeito que você quer configurar, a minha sugestão é, quando você fizer aquela conversão de citações e bibliografia, e esse arquivo Word se tornar num arquivo estático, paradão, você, nesse arquivo paradão, você edita manualmente as alterações que você tem que fazer. Infelizmente, é o plano B neste momento para ser feito. Tá? Então, é você, no final do trabalho, converte citações de bibliografia, converte o plain text, aí nesse arquivo convertido e parado, você edita manualmente essas alterações necessárias. Tá?
Não tem muito jeito não, Rafaela. E se você estiver disposta a nos ajudar, aí a gente já passa para você todas as informações para que possa fazer isso, tá? Mas por hora, infelizmente, enquanto isso não está atualizado, é assim que a gente vai ter que fazer. Tá? É um processo horroroso, porque, infelizmente, a BNT é a única organização que não manda automaticamente. Qualquer outra, Vancouver, qualquer outra que mude, já a primeira coisa que faz é pega um arquivo com todas as alterações e nos envia, não a BNT. A BNT tem a norma e cada um que interprete e coloque. Vamos lá. Mais alguma pergunta? Estamos já quase finalizando a nossa apresentação de hoje. Quero então mostrar, enquanto vocês pensam em perguntas, onde conseguir material de treinamento e suporte. Aqui dentro do EndNote, na sua conta, você vem aqui nesse ícone, no canto superior direito, aí você vem em ajuda, e em ajuda você tem um help super completo em português, com tutoriais, cartão de consulta rápida, link para o suporte, um monte de coisas. Em relação ao Web of Science, em todas as telas da Web of Science você tem esse ponto de interrogação, onde também você tem toda a parte de guias passo a passo, o help, link para sessões gravadas e também vídeos, link para o suporte, tá? Então você tem muita informação. Toda e qualquer tela da Web of Science você tem esse ponto de interrogação para isso. E no EndNote, basta você vir aqui no ícone, em ajuda, e aí você vai ter esse help também super completo. Legal? Vamos lá ver se tem mais alguma pergunta. Alguma coisa mais, gente? Alguma dúvida? Tá tudo claro? Tudo tranquilo? Ah, o Marcos, obrigada, Marcos. Karina está perguntando se vai ficar gravado. Karina, nós estamos gravando a nossa sessão desde o começo e esse link da gravação será mandado para o pessoal das bibliotecas, tanto da Unifesp quanto da Universidade Federal de Pernambuco. E então, espera mais ou menos uma semana, uns 10 dias, porque eles colocarão tanto o pessoal da biblioteca da Universidade Federal de Pernambuco quanto da Unifesp colocarão disponibilizado nos seus sites. E lá vocês terão acesso a esses links. A esse link, né, da gravação e também o arquivo da apresentação inicial que eu fiz, aquela que faz uma visão geral. Legal? Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Deixa eu aproveitar e já finalizar aqui a nossa gravação.